Tudo bem. Boa noite a todos. Já vou logo dizendo que o que acontecer aqui a gente não pode evitar, porque é a primeira vez que eu faço um culto assim, online. Quer dizer, aqui nessa casa, quando eu estava na casa da Patrícia, mas tinha alguém segurando e tudo mais. E vamos ver como é que fica, né? Se der certo hoje, domingo a gente tem mais. Então agradeço aos que já chegaram aqui e pedimos aí a Deus que Ele nos ilumine para que a gente possa fazer hoje aquilo que mais Ele quer, né? Que Ele se agrada realmente do nosso louvor. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, agradecer a Deus pelo teu perdão, pela tua misericórdia. E aqui, ó Deus, queremos fazer menção, ó Pai, de tantas pessoas que perderam seus entes queridos por ocasião de doenças, seja quais forem. Que o Senhor Deus esteja consolando cada pessoa. Nós possamos, ó Pai, poder também, enquanto aqui na terra, te servir da melhor maneira possível. Pois em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, nós vamos aqui cantar, né, o hino 301. Vamos aqui. Não temos violão, mas vai dar certo. 301. Que temos? Em Jesus confia, sua lei observa, omnibus que bênção que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mudas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto virá, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelardo, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar.
encontramos o 366, onde nós devemos colocar toda a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. 366. Temos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, Na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Pois bem, vamos agora fazer uma leitura no Salmo 39. Esse texto é um texto que eu quero tê-lo como pano de fundo de nossa mensagem hoje à noite, mas já quero ler agora para que a gente possa já entrar no tema. E o tema de hoje é o sentido da vida. Então nós queremos ler esse texto, Salmo 39, versículo 1 a versículo 3. Salmo 39, versículo 1 a versículo 3. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca,
porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem que com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Pai amado, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor tem nos dado de vida. Agradecemos porque o Senhor tem nos segurado em suas mãos. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, que nós possamos, ó Deus, saber mais amar, saber mais, ó Deus, entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos continuar cantando. Agora a gente vai cantar o hino 367. Cantemos. E alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Amém. Pois muito bem, vamos continuar nossa adoração ao Senhor nosso Deus. E eu, uma vez lido o texto de Salmo 39, versículo a 13, que eu quero usar como, não como exposição, mas como pano de fundo que nós queremos mostrar, né? Uma coisa interessante, meus amados irmãos, é que não tem como fazer de conta que nada está acontecendo. Nós sabemos que o mundo hoje está sendo transtornado, e isso me entristece em parte. Me entristece em parte porque eu lembro que a igreja primitiva, os crentes foram acusados de transtornarem o mundo com a palavra de Deus.
E hoje não tem sido os crentes que estão transtornando o mundo com a palavra de Deus. E sim, uma doença, um vírus está virando o mundo aí de cabeça para baixo. Então não tem como nós fazer de conta que nada está acontecendo. E tem mais, eu acredito que todos os pastores têm uma nota pequena ou grande para falar sobre tudo que vem acontecido, né? Ou que está de fato acontecendo. Nem que seja pequeninha, né? Pequena, mas ele vai falar dessa pandemia, né? Que é o coronavírus. Mas sabe o que eu tenho visto, irmãos, nesses dias? Nós tivemos a oportunidade de até ir mesmo no centro da cidade hoje. E o centro da cidade de Itapipoca estava como se fosse um dia de domingo à tarde. Estava como se fosse um dia de domingo à tarde, um feriado. As ruas estavam praticamente vazias. Depois começou um trânsito maior de carros e tudo mais pessoas mesmo, tinham poucas pessoas. E eu fiquei pensando no medo que as pessoas têm de morrer. Essa é a questão sobre tudo isso. E nesse tempo a gente vai meditando em tudo isso que vai acontecendo e precisamos observar algo que está por trás de tudo isso. E talvez alguém não tenha pensado nisso, mas eu espero que os crentes pensem nisso. A glória de Deus. Como a glória de Deus, ela pode estar em tudo isso, por trás de tudo isso? É claro que é assim. A glória de Deus está por cima de tudo isso. Primeiro, por que eu digo que a glória de Deus está por trás de tudo isso, ou sustentando tudo isso? Porque Deus está mostrando que o homem é simplesmente nada. E tem mais, está fazendo o homem ver na prática o que de fato ele é, nada. Por mais que o homem tenha dinheiro, por mais que o homem tenha posição social, seja ele quem for, ele está sendo derrubado, ele está sendo destruído, não é nem por um mosquito, e sim por um vírus que ele não pode nem ver. Então, vocês percebem aí que nações estão sendo destruídas por tudo isso. Agora, com tudo isso, vem aquela pergunta que eu já ouvi alguém hoje, né, fazendo. Que sentido tem a vida diante de tudo isso? E eu fiquei, de uma certa forma, eu glorifiquei a Deus, porque eu ouvi uma pessoa dizer isso. Que sentido tem a vida? E sim, meus amados irmãos, diante de tudo isso, a gente vê pessoas se perguntando, e é relevante sim essa pergunta: qual o sentido da vida? Agora, o que é mais gostoso em tudo isso é saber que aqueles que têm o conhecimento de Deus mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, ele sabe o sentido da vida. Muitas vezes não usa na prática esse aprendizado, mas sabe, em tese, o que significa de fato a vida. Não só a nossa vida física, como também o que Deus tem para oferecer a vida eterna. Então, é importante entender isso, que para sabermos o sentido da vida, se faz necessário pensar no que é a vida em si. Então, para isso, nós precisamos entender, de fato, o que é a vida. Que importância tem a vida. Creio que muitas pessoas, na prática, já estão percebendo isso. Estão percebendo que, de fato, a vida tem um sentido, que a vida é importante para tais pessoas. Agora, o problema é a forma como as pessoas fazem a pergunta e ao mesmo tempo querem ter a resposta. Então, em vez de
de se fazer conjecturas, né, suposição baseada em fatos não concretos, né, querendo entender por meio da razão. Então a Bíblia, ela nos diz claramente não só a origem da vida, como também o propósito pelo qual a temos. E enfim, o seu sentido. Então é importante que nós entendamos isso. E quando eu digo isso, quando eu falo que é uma alegria para nós termos esse conhecimento, é porque isso foi revelado do Senhor para nós através da sua palavra. E eu gostaria, meus amados irmãos, nesta noite falar algo sobre esse assunto. E a primeira é, para que a gente possa responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa entender é a origem da vida, né? Qual a origem da vida? Agora, mesmo que o homem faça essa pergunta, qual a origem da vida, o homem ele tem problemas em saber o sentido da vida. E sabe por quê? Por faltar o conhecimento daquele que a fez, né? Daquele que realmente é o autor da vida. E aí, como a gente vai entender isso? Como é que eu posso dizer que o homem tem esse problema em não saber, em não conhecer quem é o autor da vida? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, meus amados, esse é um texto, né? E de acordo aqui, o texto vem nos dizer o quê? Que o mundo não conhece Deus. Então esse é o problema. Esse é o problema do ser humano hoje ficar desesperado por conta da morte que lhe rodeia, por conta de qualquer doença que vem, pelo fato de não ter o conhecimento do dono, do autor da vida. Então, de acordo com a palavra de Deus, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios, usando a sua própria razão. O fato, meus amados, é que Deus, ele é a fonte da vida. Então, sendo Deus a fonte da vida, dá para entender isso. Deus como o autor da vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos atenienses, ele disse algo bem interessante. Ele disse que é o próprio Deus a quem a todos dá a vida, dá a respiração e tudo mais. Isso é visto em Atos 17, versículo 25. Diga, desculpa. O que nós queremos realmente entender? Se você vai entender o valor da vida, é preciso ir lá para o princípio. É preciso ir para o princípio, onde diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. E isso, meus amados, ele nos ensina algo, né? No princípio criou Deus. Quais são os ensinamentos que nós teríamos aqui? Primeiro, é sempre Deus quem inicia tudo. Vamos entender isso. É sempre Deus quem inicia tudo. Vamos pensar na história. Deus, ele inicia tudo, criando todas as coisas, criando o homem à sua imagem e semelhança. Aí o que é que acontece? O homem cai. Então, vamos lá. Na queda do homem, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. De que maneira Deus fez isso? Enviando o seu filho. E eu digo, o primeiro missionário. Ele enviou o seu filho, o seu próprio filho. E aí todos nós vamos lembrar de João 3,16, que diz, todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só que coisa interessante. Deus, ele envia o seu filho, preocupado com o homem que se afastou dele, com o homem que não estava nem aí para Deus. O homem não quer saber de Deus, o homem não conhece Deus. Então o que Deus faz aqui? O que nós entendemos com todo esse amor? É que Deus enviou o seu filho, não porque o mundo estivesse clamando, na verdade não estava, e nem está. O mundo hoje, ele pode estar clamando por uma saúde física, o mundo hoje pode estar clamando por uma paz social, menos por uma paz espiritual, menos clamando por Deus. O homem não estava clamando para se aproximar de Deus. Então Deus não enviou Jesus por causa disso. Ele enviou o seu próprio filho por causa dele mesmo, por causa do próprio Deus, a sua própria glória. Então Deus enviou Jesus porque ele, o próprio Deus, amou-nos de tal maneira. Quando nós falamos com as crianças perguntando qual Agora continua. o tamanho do amor de Deus, é na verdade a sua decisão, né, de enviar Jesus para morrer na cruz. É importante que a gente entenda isso. Então, ele procurou o homem, foi ele quem iniciou essa busca pelo homem. Então, quando nós vamos pensar na vida, o que nós vamos entender? Que ele, Deus, começou tudo. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, quando ele diz isso, nós entendemos o quê? Que ele começou tudo. Ele começou tudo. Então, meus amados, só Deus pode nos dar a resposta para essa pergunta: qual o sentido da vida? E no sentido prático, eu tenho visto nos últimos acontecimentos que Deus, ele está fazendo o homem pensar. Então, precisa sim colocar o homem. Deus está falando, né, mostrando aí o que está de fato acontecendo, e os homens precisam colocar os seus ouvidos bem abertos para saber que Deus, ele é o Senhor da vida. Não só o Senhor da vida, mas também o Senhor da morte. Ele decide, Deus, ele decide quem vive, ele decide quem morre. E sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E quando nós pensamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter o mesmo entendimento em relação a Cristo. Ele é o dono, ele está acima da morte, porque ele, Jesus, ele venceu a morte. Deus é de fato aquele que vai dar ao homem, a todo e qualquer que queira, a resposta. Por exemplo, quando as mulheres chegaram no túmulo para ver Jesus, qual foi a resposta que as mulheres tiveram? Por que buscar entre os mortos ao que vive? Então isso, você percebe que já naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo morre, né, ressuscita, quando as mulheres vão lá no túmulo, Jesus não está mais lá. E é isso, lá em Lucas 24, versículo 5, elas têm essa resposta: buscai, né? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Então, essas mulheres, é algo interessante, porque eu pensei nesse texto em relação às perguntas que são feitas hoje. É bem simples. Essas mulheres, meus amados irmãos, elas estavam procurando por Deus. No contexto aqui, elas procuravam Jesus, né? Ou seja, procuravam o homem certo no lugar errado. Interessante isso, elas procuravam o homem certo no lugar errado. E nessa procura, elas têm essa resposta, que Jesus, ele não estava no mundo dos mortos, e sim, né, ele estava no mundo dos vivos, está realmente vivo. Assim como aquelas mulheres que foram para o sepulcro, ou lá o túmulo, procurar Jesus, muitas pessoas hoje, meus amados irmãos, têm também procurado por Deus na sabedoria popular,
né, na sua própria razão, nos livros de autoajuda estão querendo resposta, até mesmo nas tradições humanas. Mas uma coisa é importante pensar, e mesmo que os homens estejam procurando resposta para o sentido da vida, em tudo isso, jamais acharão. E por quê? Porque o sentido da vida está no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Então, sem Deus, não faz sentido de maneira nenhuma a vida que o homem possa ter. O homem ele pode simplesmente viver uma vida secular, uma vida social, mas jamais ele vai poder desfrutar de uma felicidade diante de Deus se ele não reconhecer esse Deus na sua vida. De maneira nenhuma ele vai poder se aproximar de Deus. Então, a vida tem sentido somente em Deus. A outra verdade que nós precisamos reconhecer para ter essa resposta, qual o sentido da vida, meus amados, é qual é o propósito, né? Com que propósito Deus nos criou, né? Qual o propósito de Deus na autoria, né, da vida? Logo de cara você vai ver que o propósito da vida é a glória de Deus. Eu termino aqui, terminei essa parte, a primeira parte, mostrando isso, que o propósito da vida é de fato a glória de Deus. O profeta Isaías, ele diz lá no capítulo 43, versículo 7, ele diz assim: e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Isaías 43, versículo 7. Dá para você perceber aí que Deus ele tem todo o poder, toda a ousadia de dizer que criou, né? Ele é o Criador. E é interessante quando nós pensamos em Deus criando todas as coisas, e Ele mesmo dizendo que criou, vamos pensar numa... Você vai fazer uma festa, você vai organizar tudo, e essa festa, o objetivo, o propósito dessa festa é que você seja reconhecido. Então, tudo que você vai fazer para que no final você seja reconhecido. Ou seja, o foco é você. Agora imagine você como ser humano, nós, ser humanos limitados, fazendo algo dessa maneira, querendo estar acima dos demais, sendo o foco. Deus planejou, meus amados irmãos, a criação dessa maneira, para que Ele sim fosse o foco, para que realmente nós entendêssemos que a criação é de fato para a glória de Deus, para que esse foco fosse Ele mesmo. E aí você pode perguntar: e por que Deus fez isso, né? Porque Ele faz tudo isso para si, sem pensar no que nós poderíamos achar, se Ele é egoísta ou não. E quem somos nós para achar alguma coisa do que Deus faz e do que Deus fez? E sabe por que Ele não é egoísta, mesmo Ele querendo tudo para si? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele é o autor. Ele é o Criador. E quem poderia, qual a criatura, meus amados irmãos, que vai poder dizer para o seu Criador: por que me fez assim? Jamais. Criador é o Criador. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele não dá satisfação a ninguém. Tudo que o Criador faz é para a sua glória. Portanto, no contexto do sentido da vida, nós podemos entender que quem morre e quem vive é para a sua glória, é para a glória de Deus. E ainda sobra amor para isso. Sobra um amor ilimitado. Sobra amor ilimitado. Na Isaías 57, 15 ele mostra isso. Isaías 57, versículo 15, deixa bem claro que o Senhor, tudo isso Ele faz e ainda sobra amor. E quando se pergunta por que tudo está acontecendo, aí o apóstolo Paulo responde: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, o
bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui que expressão boa, né? Agora vale a pena lembrar aqui, meus amados irmãos, que essa palavra bem, aqui no contexto de Romanos 8, 28, não significa o bem-estar de cada um. O texto diz assim: tudo colabora ou coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem não significa o bem-estar de cada um. Não é exatamente isso. Não é o bem-estar, o meu e o seu. Mas sim a imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus. Vai acontecendo o quê? À medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos entendendo qual é a nossa posição diante de Deus, o que Deus de fato quer fazer com tudo à nossa volta, e isso é a glória de Deus. E aquele que crê verdadeiramente e confia no que Deus pode fazer em meio a todas as dificuldades, pode ter certeza que esse tem uma vida de propósito, um propósito que agrada a Deus. Então aqui, o propósito da vida não é a chamada realização pessoal ou a sua felicidade. É muito mais do que isso. O propósito da vida está na glória de Deus. Pois então, meus amados irmãos, se nós nos conscientizarmos de que a glória de Deus precisa, de fato, ser conhecida para o mundo, que seja como for, que seja com um evento como esse que está acontecendo, a glória de Deus precisa ser de fato mostrada. Agora, bom seria que fosse por nós, bom seria que fôssemos nós aqueles que pudessem estar transtornando o mundo. Precisamos entender isso, que em nós jamais nós vamos desvendar o propósito da vida. Só em Deus é que nós podemos fazer isso. É bem interessante isso. Só podemos desvendar se realmente estivermos nele. Fomos feitos por Deus e para Ele. E enquanto nós estivermos pensando nisso, enquanto nós compreendermos isso, vai estar bem, nós vamos entendendo. Mas se não compreender isso, se não compreender que a criação, ela é simplesmente para Deus, ela foi criada por Deus e para Ele, então se isso não chegar ao entendimento de pessoas, de maneira nenhuma vai entender o sentido da vida. Então precisamos pensar nisso, que a vida, né, e pelo menos a vida física, se você for pensar, o que é a vida? É um sopro. De repente você apagou, mas o que o Senhor Deus, Ele tem para cada pessoa, e assim acredita nele, e assim confia, é uma vida que está além dessa vida terrena. É uma vida que está muito, 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 muito além de tudo isso aqui. Então precisamos colocar nossa confiança em Deus. Se acreditarmos que só em Deus nós temos felicidade, só em Deus nós vamos compreender o sentido da vida, com certeza, meus amados irmãos, nós vamos abrir muitas portas preciosas durante a nossa vida. Não só para pregar o Evangelho, mas também para ajudar pessoas, de uma forma ou de outra, nós vamos estar fazendo algo para a glória de Deus. E a terceira verdade que eu quero mostrar aqui, é o sentido da vida, então, é a paz com Deus. Depois de tudo isso que nós falamos, dá para você perceber isso. O sentido da vida é a paz com Deus. Não adianta você ter isso ou ter aquilo, mas se você não tiver paz com Deus, nada vai adiantar. O homem pode ter dinheiro, pode ter o que for, pode ter amigos, mas se não tiver Deus, não tem paz. Então, sua vida não terá sentido algum. Então, pensando nisso, vamos perceber que agora eu vou lá para o início novamente, voltar um pouquinho, pensando nesse sentido. O sentido da vida, né, que é a paz com Deus. Paz essa, lembrando, que o homem não procura. Paz essa que o homem não quer, como eu falei no início. Mas Deus, mesmo assim, Ele quer dar essa paz. O fato é que com a entrada do pecado no mundo, o que foi que aconteceu? Veio a separação do homem de Deus, né? Daí veio a maior necessidade do homem de ter paz. Porque sem Deus o homem não teria paz alguma. E aí essa necessidade faz com que ele fique se perguntando:
E através da palavra de Deus dá para a gente perceber isso, que essa paz, ela vem quando o Senhor Jesus Cristo, ele entra em nossa vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos paz com Deus mediante ele, mediante nosso Senhor, né, e Salvador Jesus Cristo. Então o próprio apóstolo Paulo, ele afirma que Cristo é o meio dessa paz, é o meio pelo qual nós temos a paz. E como ele fez isso? Fazendo a reconciliação do homem com Deus. E quando eu digo que ele fez a reconciliação, eu estou dizendo que eu sou resultado dessa ação de Cristo. Lembrando que foi um ato na cruz, que eu me reconciliei com Deus, e muitas pessoas que estão nos assistindo, outras pessoas reconciliaram-se com Deus mediante a fé no sacrifício de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, deixa bem claro que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, essa inimizade do mundo com Deus, ou do homem com Deus, né, só poderia ser simplesmente acabada, né, anulada, cancelada, se houvesse uma reconciliação. E como nós não poderíamos jamais se reconciliar com Deus pelos nossos meios, então Cristo vai para a cruz e ele faz ali o que deveria ser feito. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E assim, meus amados, aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, esse volta a ter a amizade perdida. A ira de Deus sai de sobre essa pessoa. E por meio de Cristo, ele faz de fato acontecer essa reconciliação, e a paz virá com certeza àquele que crê. Por quê? Porque Cristo, ele já pagou o preço, né, pelo meu pecado. Ele já fez essa reconciliação. E uma vez que Cristo fez essa reconciliação, é necessário, né, que verdadeiramente alguém arrependido confesse os seus pecados e achegue-se a ele com o coração deveras compungido, né, com o coração pronto para receber de Deus a salvação. E assim pode o homem, com toda certeza, entender o que é a paz com Deus, o que é o sentido da vida. Pois quando a temos, nós estamos em condições de recebermos tudo o que vier. Pode ter certeza. Pode ser bom, pode ser mal, nós estamos dispostos a receber pelo fato de estarmos em Cristo. Vamos só lembrar que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Mateus 6, 34. Se todo dia o mal vem para nós, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Por isso, bem-aventurado é aquele que de fato crê, confia verdadeiramente nas promessas e na misericórdia de Deus em toda a sua vida. Portanto, meus amados irmãos, queremos deixar bem claro que tudo isso que está acontecendo, toda essa ameaça que vem destruindo nações, pessoas, pode ter certeza que o mundo já mencionou o nome de Deus por várias vezes. E tudo isso Deus faz para que a sua glória prevaleça. Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Vamos continuar cantando ao Senhor nosso Deus? Não terminou o culto não, viu, pessoal? Vamos continuar. Cantar. Vamos lá. Pediu a ele a glória. Vamos cantar. Agora, eu não sei se eu sei cantar ele, mas vamos lá. Nossa glória a Jesus conhecer. Porque dele por ele. Não é melhor nossa glória a Jesus conhecer? Muito bem. Nós vamos cantar nossa glória é Jesus conhecer. Né? Muito bem, vamos lá. Uma glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação, poder, na glória maior que
neste mundo, rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória, Jesus conhecer. Nossa glória, Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, verás. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Mundo, rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 283. 283. Alguém ligando pra você direto. Mais perto quero estar, Meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar.
chegamos aqui, né, ao final do culto. Eu queria passar a noite todinha, né, mas não posso, né? Tem alguém ligando para você. Nós temos um tempo, desde quando começou o culto, tem alguém ligando para mim, a Paulinha só ali ligando. Então, eu quero agradecer a todos, porque tiveram nos assistindo. Queremos agradecer a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista regular, lá em Sobral, que está nos assistindo, as congregações, tanto de Itapipoca como também em Sobral, o pastor Cícero, né, que está lá em Tianguá também nos assistindo, e todos os amigos que disseram que iam assistir o culto. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Agora eu só quero deixar claro o seguinte: eu vou orar encerrando o culto, mas aí em vossas casas vocês façam os pedidos de oração, e lembrando que quero que vocês orem por nós, né, para que Deus esteja nos capacitando mais e mais na sua obra, e que a gente possa estar em pé para ajudar aquele que possa precisar de nós, certo? Esse é o nosso pedido para todos vocês, tá bom? Agradecer a Deus por tudo isso, agradecer pela minha família, por Deus ter sustentado a minha família. Amo a todos, meus irmãos da igreja, não só daqui, como também de Fortaleza. Estão perguntando. Estaremos novamente no próximo domingo, né? Fazendo o culto também online. Durante a semana, por exemplo, amanhã, quinta e sexta, não vai haver os estudos, vocês descansam em casa, mas domingo, Escola Bíblica Dominical, estaremos online e no culto à noite também. Então você já pode passar para os irmãos aí que não assistiram hoje, para o próximo domingo estar online, certo? 9 horas, vai atrasar um pouquinho, né? Sempre atrasa, né? De 9, 10 mais ou menos, né? Então, uma EBD caseira a gente tem alguns problemas. Então, obrigado a todos. Abraço. Deus abençoe a todos vocês. A oração. Vamos orar. Santo Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, que o Senhor nos usou de uma forma tão legal, de uma forma tão fantástica aqui, ó Deus. O Senhor dando sabedoria para que a gente possa usar os meios de comunicação para que possamos chegar até os nossos irmãos. Obrigado, Pai Santo, por esse privilégio. Obrigado porque o Senhor tem sido a nossa âncora, e pedimos que o Senhor nos ajude a confiar mais e mais no Senhor. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Até o próximo domingo. Boa noite, Fabiana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo Roberto. Pastor Cícero. Bibi, Jorge, Beca, Michele. A gente está com muita saudade de vocês. Saudade, pessoal, saudade. Desliga, senão eu choro. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.